Obrigada, Bruna. Boa noite, Bruna, Manu, a todas, todos e todes, é isso, né? Que estão nos assistindo ou que assistirão posteriormente a esse encontro. Agradeço muito o convite gentil que eu recebi do professor Moisés e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, especialmente porque nós vamos tratar de um tema que para mim é muito caro, que tem me ocupado cada vez mais, que acho que é de uma discussão essencial, especialmente para quem lida com o mundo do trabalho, que é trabalho e gênero. Na verdade, melhor seria até que a gente colocasse trabalho, raça e gênero, porque são coisas que não se separam. E eu vou começar essa conversa com vocês justamente aí, tentando aqui demonstrar, nesses minutos que eu tenho para conversar com vocês, que existe uma intersecção íntima e estrutural e estruturante da sociedade que nós temos entre a violência e a discriminação de gênero e de raça e a forma como nós nos organizamos como sociedade. E não sou eu que digo isso, na verdade. Se a gente examina autores que tratam do que, por exemplo, Marx vai chamar de processo de acumulação primitiva, que é todo aquele processo de desapossamento da terra, que tirou as pessoas da sua condição, que não era necessariamente uma condição boa, porque muitos estavam em condição de servidão, mas que desapossou forçosamente essas pessoas, jogou essas famílias nas cidades e as obrigou a trabalharem em troca do dinheiro com o qual conseguiriam obter as condições necessárias à sobrevivência. Ou seja, quando a gente começa esse processo de acumulação primitiva, é quando a gente começa a se organizar como uma sociedade de trocas. E os principais elementos desse movimento são justamente a desapropriação da terra, né, a retirada forçada da terra, e a separação entre quem trabalha e os instrumentos para a realização daquele trabalho, que passam a pertencer a quem vai empregá-lo, e também o resultado, os frutos daquele trabalho. E é por isso que a gente vai dizer, o que o Marx diz, e eu vou reafirmar aqui, que a gente vive numa sociedade de trabalho obrigatório. Porque a gente criou uma lógica de convívio social que podia ser diferente, nós escolhemos essa lógica de convívio social, pela qual, para que as pessoas obtenham até mesmo o alimento que antes era retirado da terra, elas precisam trabalhar por conta alheia para conseguir comprar alimentos, remédio, roupa, lugar para morar. Pois bem, esse movimento que transforma radicalmente a sociedade foi muito mais agressivo com as mulheres do que com os homens. Muito mais. Tem autoras importantes, como a Silvia Federici, por exemplo, e é bem interessante o livro dela, os livros, né? Vale a pena ler os dois, O Ponto Zero da Revolução e O Caliban e a Bruxa. E ela tem um outro livrinho menor, que é Mulheres e Caça às Bruxas, em que ela também traz um pouco dessa história que ela conta no Caliban e a Bruxa. Ela vai demonstrar que esse processo de reconstrução social vai atingir muito mais as mulheres que eram detentoras, eram chefes de família. O Engels vai falar disso também no livro dele sobre a propriedade privada e a família. Elas eram chefes de família, elas detinham saberes em relação ao uso das plantas e saberes médicos, eram as parteiras, detinham também conhecimento para a interrupção da gravidez, ou seja, tinham vários saberes e uma autonomia em relação à prática de vida que lhes foi retirada nesse processo de mudança social. E retirada por várias razões, porque a nova conformação social, por exemplo, ressignificou o próprio conceito de família. Havia várias comunidades em que as famílias eram famílias plurais, não havia esse conceito que hoje nós temos, que é um conceito burguês de família, que é um par, né, e de preferência para os conservadores, um homem e uma mulher, e dentro da qual quem detém o domínio é o homem. Então, o que a Silvia Federici vai mostrar, e que quando a gente estuda a história das relações de trabalho e da transformação social fica muito claro pra gente, é que para as mulheres esse processo foi muito mais doloroso e muito mais agressivo. Elas não podiam, por exemplo, quando todos foram desapossados da terra, elas não podiam ficar como vagabundas, que era o termo que se utilizava para quem não tinha uma casa para morar e um trabalho obrigatório nesse período de consolidação desse novo modelo de sociedade, porque elas ficavam à mercê da violência contra o corpo. Elas precisavam ter um abrigo, porque elas senão ficavam sujeitas à violência masculina sobre os seus próprios corpos. Elas não podiam se unir aos exércitos que então se formavam para constituir as novas comunidades, as novas cidades, porque elas foram aos poucos expulsas do exército e só podiam se aliar a eles como cozinheiras, como prostitutas ou como lavadeiras,
ou seja, com atividades acessórias e de algum modo subordinadas àquelas atividades realizadas pelos homens. Essa ressignificação da família, por exemplo, tem uma consequência muito grande em termos de autonomia e de possibilidade de condição de vida da mulher. Porque não vamos esquecer que no início dessa conformação desse novo modelo de sociedade, só quem tinha acesso ao mercado de trabalho, numa sociedade de trabalho obrigatório, eram os homens. E, portanto, ao mesmo tempo que se ressignifica o conceito de família, se coloca a mulher confinada no âmbito doméstico. Ela não poderia ir ao mercado de trabalho, ter aquilo que o Ricardo Antunes, no último livro dele, vai chamar de privilégio da servidão, mas ela também não tinha condições de subsistir sem a presença de um homem que a mantivesse. Então, vejam, a perversidade aqui está tanto no fato de que ela dependia do homem para ter acesso aos bens necessários à sobrevivência física, quanto pelo fato de que nessa nova configuração familiar, a sua atividade dentro de casa é essencial, que é o tal trabalho de cuidado, de reprodução social, que tantas autoras feministas hoje problematizam, que é um trabalho essencial para a reprodução da força de trabalho, o cuidado dos filhos, então, da nova força de trabalho que surgirá com o tempo, o cuidado da casa, o cuidado dos idosos, da família, que são atividades absolutamente invisibilizadas, que passaram a ser atribuídas às mulheres, como se fossem o papel feminino. E aí, então, a mulher é confinada no ambiente doméstico, precisa realizar esse trabalho que é indispensável para que a sociedade possa se reproduzir enquanto sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, passa a depender muito mais do dinheiro que o marido ou o companheiro trará para casa. A Silvia faz, inclusive, a relação direta entre essa destituição de saberes e confinamento da mulher no âmbito privado com todo o movimento que houve na época da chamada caça às bruxas. As mulheres que eram queimadas nas fogueiras com a acusação de serem bruxas, geralmente eram mulheres sozinhas, pobres, que não entraram nessa lógica de família patriarcal, ou mulheres que detinham saberes que se tornaram perigosos, como saberes de manipulação de plantas abortivas e a própria atividade de parteira. É muito interessante porque eu assisti um filme essa semana, que é um filme, enfim, de suspense, não é nada, mas assim, chama muita atenção, um filme muito recente, que fala da questão das bruxas e identifica as bruxas com mulheres que realizavam atividade de parteira, ou de dar à luz a uma criança. Ou seja, ainda traz como vigente esse estigma, esse preconceito que foi criado propositadamente justamente para marginalizar essas mulheres que não se enquadraram nessa nova forma de convívio social. E vejam que quando a gente confina a mulher no âmbito doméstico e a sujeita ao salário a ser recebido pelo companheiro ou marido, nós estamos, na verdade, estimulando a violência de gênero, que vai atingir as relações de trabalho de forma direta. Quando a gente fala em violência de gênero, a gente também está falando do mundo do trabalho. Basta ver, por exemplo, os números de assédio sexual no ambiente de trabalho. A maioria absoluta de quem sofre assédio sexual no ambiente de trabalho são mulheres. E de acordo com algumas pesquisas mais recentes, percebam que o número estarrecedor. 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, quando a gente vê o que aconteceu essa semana, né, com o vídeo que foi divulgado da audiência da Mariana, uma menina que foi estuprada, que inclusive durante o estupro perdeu a virgindade e que foi maltratada durante a audiência pelos homens brancos que estavam ali nos papéis de juiz, de promotor e de advogado de defesa, seja pelos atos cometidos, seja pela omissão em defendê-la, e passou a ser de vítima a pessoa a ser julgada por sua conduta e por sua moral, enfim, usando esse termo também bem entre aspas, uma situação que não é atípica, ao contrário, que se repete de uma forma muito repetida, muito insistente na prática judiciária, inclusive, e sobretudo em relação a mulheres que são mais invisibilizadas e que não têm a possibilidade que essa menina teve de trazer à tona essa violência. Tem um caso aqui do Rio Grande do Sul, de 2016, em que uma menina de 14 anos que era estuprada pelo próprio pai por vários meses e que dele engravidou, foi muito destratada pelo promotor durante a audiência.
E não sei nem dizer para você se aconteceu alguma coisa, se teve alguma consequência para esse promotor. Mas também o vídeo circulou, ou seja, para dizer para vocês que a questão da violência de gênero, que acontece dentro de casa e que acontece através do Estado, ou que acontece nos ambientes públicos, onde a mulher não pode circular sem ser alvo desse tipo de agressão, é algo que tem se repetido e que é, de algum modo, reafirmado e recalcado por essa lógica de trocas em que a gente vive, na qual já na sua fundação, e eu não estou falando do Brasil necessariamente, eu estou falando de todos os estados capitalistas, foi determinada por essa alocação da mulher no espaço privado e por essa sujeição da mulher à necessidade de depender, especialmente economicamente, do homem. E a gente pode, por exemplo, pensar que no Brasil até pouco tempo havia a possibilidade de considerar o adultério um crime contra a honra, ou o próprio feminicídio não ser alvo de condenação penal por ser considerado defesa da honra por parte do marido que se considerasse traído, enfim, ou mesmo o fato de que até pouco tempo atrás a nossa jurisprudência majoritária considerava que o sexo entre marido e mulher, mesmo sem o consentimento da mulher, não podia ser considerado um estupro porque o homem tinha direito ao corpo da mulher. Vejam, isso que está presente na realidade de todos os países, no nosso caso ainda tem um agravante, que é o fato de que a nossa sociedade se funda numa escravização de pessoas negras. Uma escravização que dura 353 anos, na verdade dura muito mais que isso, mas como algo institucionalizado e garantido pelo Estado. Dura 353 anos. E o tempo que nos separa da Lei Áurea, que não conseguiu romper com a lógica escravista, porque não promoveu nenhuma política pública de inclusão, porque nada fez para que se alterasse a lógica racista e patriarcal, porque esse racismo também atinge com mais força as mulheres negras. O tempo que nos separa de 1888 são 132 anos. Quer dizer, como nação, como sociedade, nós temos 353 anos em que havia anúncios de jornal vendendo pessoas. E as mulheres eram mais atingidas por essa circunstância, e por isso que eu trago isso também para a gente conseguir entender a questão do gênero relacionado ao trabalho, porque enquanto os homens escravizados eram explorados nas lavouras, nos trabalhos pesados, as mulheres também eram exploradas quanto ao seu corpo. Então vejam o caso das amas de leite, que muitas vezes tinham que deixar de amamentar os próprios filhos para amamentar os filhos dos seus senhores. Vejam o fato que está documentado e descrito por vários historiadores de que os senhores de escravas se consideravam no direito de tirar a virgindade das suas escravas e de usar do corpo delas quando bem entendessem. Todo o processo de branqueamento, estimulado inclusive pelo Estado brasileiro, se deu em larga medida através desses abusos, dessa violência, desse estupro consentido, autorizado e dessas vozes silenciadas dessas mulheres cujos corpos não lhe pertenciam. Tem textos da Lélia Gonzalez onde ela traz essa fala muito forte e verdadeira em relação a esse fato que também determina uma diferença de gênero que atravessa as relações de trabalho no Brasil, onde ela diz que as empregadas domésticas são as antigas mucamas. Aquelas que, e eu estou citando ela agora, né? São o burro de carga que carrega a sua família e a dos outros nas costas. E é isso. Vamos pensar nos nossos condomínios hoje, ou nos prédios de apartamentos, muitos dos quais têm entrada de serviço. E entradas de serviço que em vários desses prédios, aqui em Porto Alegre, por exemplo, eles fazem questão de dizer para quem vai visitar ou para quem tem interesse em olhar o imóvel e tal, que a entrada de serviço é separada da entrada social. Percebam a violência que tem nessa linguagem que é utilizada. A entrada social é para as pessoas brancas que residem no prédio, que são a absoluta maioria nesses prédios de classe média e classe média alta. A entrada de serviço, e que não é visível para os que entram pela entrada social, é aquela destinada às mulheres negras, que são a maioria absoluta das trabalhadoras domésticas. Então vejam, quando a gente está falando dessa violência de gênero que nos constitui,
porque estabelece uma sociedade de trocas e coloca a mulher num espaço de reprodução social invisibilizado e dependente do homem, e que no Brasil é atravessada por uma lógica escravista que faz das mulheres negras objetos, inclusive do deleite dos seus senhores, nós estamos falando de relação de trabalho. Porque se é verdade que isso aconteceu, que as amas de leite, as mucamas, eram desfrutadas como se fossem coisas, essa é uma realidade que permanece na forma como nós tratamos até hoje o trabalho doméstico. Aliás, que nós até hoje chamamos de trabalho doméstico, assim como tinham os escravos ou as escravas domésticas ou de casa. Vejam, esse exemplo, que eu acho que é muito caro para a gente compreender o que a gente vive, né? É emblemático porque a lei que disciplina o trabalho doméstico, que é de 2015, que foi apresentada como uma revolução que acabaria com o trabalho doméstico porque daria direitos demais para as trabalhadoras, fala em jornada de 12 horas sem intervalo. Fala que acompanhar a família em viagem não é estar trabalhando. Ou seja, mantém uma lógica absolutamente escravista. Que, aliás, eu vou dizer para vocês que a gente tem muito presente, que a gente vê muito claramente nas audiências trabalhistas que versam sobre vínculos domésticos. Existe sempre uma sensação, que acho que é genuína até, não é inventada, é uma sensação verdadeira no sentido de que essa diferença e opressão de gênero é tão forte na nossa cultura que essas mulheres brancas que contratam mulheres negras realmente sentem isso, elas se sentem traídas. Porque aquela mulher negra que limpava o seu banheiro, que comia a sua comida e que privava do convívio dos seus filhos, ousa reclamar direitos na Justiça do Trabalho. Quer dizer, o que está por trás de tudo isso? É uma cultura reproduzida, como esses casos recentes nos mostram, e incentivada de misoginia estrutural, que vai se refletir nos dados da relação de emprego, e alguns deles eu até vou referir para vocês logo adiante, mas antes eu quero falar de dois, eu preciso sempre referir isso, porque eu acho que é importante que a gente tenha sempre presente, dois fatos bem recentes, que são muito simbólicos dessa misoginia estrutural, que determina, inclusive, a forma como nós olhamos para as relações de trabalho. Que é tanto a sessão de impeachment, a sessão parlamentar que afasta a presidente Dilma e que depois vai resultar na deflagração do impeachment, quanto o assassinato da Marielle Franco. A Marielle Franco era um símbolo de mulher negra, de mulher militante LGBT, de mulher de periferia e que reivindicava um espaço no parlamento para essas pautas e foi silenciada. A Dilma foi a primeira mulher eleita presidenta. E eu não vou nem entrar no mérito do governo dela, tá, gente? Eu tô falando da questão de gênero mesmo. Eu quero só chamar a atenção de vocês de que na sessão em que foi aprovada a abertura do processo de impeachment, houve um voto declarado em homenagem a quem torturou essa mulher. E o voto foi do então deputado federal Jair Bolsonaro. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque nesse momento nós rompemos com a tentativa que fizemos a partir de 88 de superar essas marcas estruturais. Ou seja, foi mais ou menos como se ali simbolicamente nós tivéssemos nos deparado com o fato de que nós nunca conseguimos superar essa questão patriarcal, machista, misógina que nos atravessa e que nos determina. Porque não apenas o voto foi assim dedicado e nada aconteceu a esse sujeito, ao contrário, né, nós não, mas a sociedade brasileira acabou elegendo presidente em 2018, como também ali ele invocou, não só a tortura, ele invocou a tortura a uma mulher. E eu convido vocês, aqueles que tiverem curiosidade, a olharem as declarações que essa mulher brasileira deu à Comissão da Verdade. Tem um trecho que também é muito simbólico da misoginia que acontecia nessa violência estatal na época da ditadura civil-militar. Ela diz assim: o que mais apavorava era a violência psicológica. Lembro de um dia em que me disseram: eu vou esquecer a mão em você. Você vai ficar deformada e ninguém vai te querer. Ninguém sabe que você está aqui. Você vai virar um presunto e ninguém vai saber. Percebam que mesmo ali, na tortura, a questão de gênero está posta. Você vai ficar deformada e ninguém vai te querer. Porque para alguém querer uma mulher, tem que haver atributo físico.
eu chamo atenção para esses dois fatos porque eu acho que eles inauguram, de algum modo, essa nova fase que a gente está vivendo, que é de recrudescimento, quase como uma resposta aos movimentos que tentaram enunciar essa diferença de gênero, que também acontece nas relações de trabalho, e uma resposta que o Luiz Eduardo Soares, esses dias numa live que eu assisti dele, chamou de a revolta do macho. Ele disse, olha, o que está acontecendo no Brasil é a revolta do macho. Não é suportável para uma sociedade patriarcal, machista e racista como a nossa, que movimentos de afirmação da necessidade de superação dessas diferenças de gênero tenham alguma visibilidade, tenham tido algum efeito. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas as pautas identitárias, como a do movimento feminino, por exemplo, elas não são palatáveis para o sistema capitalista? Elas não são bem recebidas para o sistema capitalista? Porque a gente tem essa impressão, às vezes, que não há um conflito, porque, afinal de contas, o capitalismo se assenta naquele ideal burguês, das revoluções burguesas, que está emblematicamente representado naquela frase que simboliza a Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Bom, se nós temos uma sociedade que busca a igualdade, essas chamadas pautas identitárias são bem-vindas. Mas o que a gente tem que pensar é que a gente vive numa sociedade que estabelece como regra básica de convívio a competição. Não tem espaço para todos. E não é hoje, no Brasil de 2020, em que são 14 milhões de pessoas desempregadas, 27,7 milhões de pessoas desalentadas, que não têm trabalho suficiente para sobreviver. Essa é uma realidade que sempre nos acompanhou enquanto sistema de trocas. E se não há espaço para todos, as diferenças de classe, de raça, de gênero, servem para que se decida quem vai ter lugar nessa sociedade e quem não vai ter lugar. E como que a gente percebe isso na prática? Analisando os números, né? Por exemplo, verificando que depois de toda essa caminhada que fizemos para tentar, de algum modo, enunciar essa questão do gênero e enfrentar esse problema estrutural, uma mulher negra hoje recebe menos da metade do que recebe um homem branco para a mesma função. Em algumas atividades mais subremuneradas, as mulheres, especialmente as mulheres negras, são maioria absoluta, como é o caso da atividade de limpeza e conservação, em que o salário médio no Brasil é de R$ 755. Médio, gente, significa que tem gente que recebe menos do que isso. A terceirização, por exemplo, que é uma forma de precarização das condições de trabalho, atinge muito mais as mulheres em várias atividades do que os homens. Tem um estudo que já é mais antigo um pouco sobre o Sindicato das Trabalhadoras em Telemarketing, que refere que há uma preferência pela contratação de mulheres negras, porque elas têm salários mais baixos e ficam invisibilizadas, porque só se comunicam com os clientes através do telefone. Bom, essa diferença de gênero atinge outros nichos das relações de trabalho. Não são só esses mais claros, ou pelo menos mais evidentes pra gente. Tem um estudo muito interessante que mostra, por exemplo, o problema das cientistas, que não conseguem produzir quando têm filhos ou quando os filhos estão com idade menor. E como elas não conseguem produzir, portanto, o Lattes, que é exigido para que elas permaneçam, por exemplo, como professoras universitárias ou como cientistas, não consegue ser o mesmo dos seus colegas homens, elas não são promovidas e não têm os mesmos espaços e não conseguem as mesmas bolsas de pesquisa que os colegas do sexo masculino. Outra questão que a gente pode ver que é marca dessa diferença de gênero é o fato de que nos 3 poderes de Estado, o Poder Judiciário inclusive, e eu dou o exemplo da Justiça do Trabalho, que é o lugar da onde eu falo, na Justiça do Trabalho existem mais juízas mulheres do que homens, a diferença é pequena, mas são mais mulheres do que homens. Agora, quando a gente olha para os cargos eletivos dos tribunais e dos tribunais superiores, a diferença é abissal entre o número de homens e o número de mulheres. As mulheres não chegam até os cargos eletivos. As mulheres sofrem mais com o desemprego. Em 2019, por exemplo, a PNAD contínua dizia 13,9 era o índice de desemprego entre as mulheres e a média geral era de 11,8. Em 2020, uma das PNADs contínuas publicadas com mais frequência em razão da pandemia, indica que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 2020 nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos não houve um ano em que a participação da mulher no mercado de trabalho fosse tão baixa como em 2020. E que a perda do emprego atinge 42% o universo feminino e 32% o universo masculino. Ou seja, são as mulheres que estão ficando mais em casa para realizar o trabalho de cuidado invisibilizado e não remunerado, e são as mulheres
que estão sendo despedidas. A reforma trabalhista é mais um marco do aprofundamento dessa questão de gênero. E até para não tomar muito tempo de vocês, e podemos falar disso depois, eu não vou me aprofundar nessa questão, mas só chamo atenção para o seguinte: trabalho intermitente, que é uma das formas mais precarizadas de trabalho. As mulheres estão aderindo mais porque elas conseguem dar conta da casa e dos filhos ao mesmo tempo que dão conta do trabalho. E nas situações em que os homens e as mulheres são contratados por trabalho intermitente, como diz uma denúncia recente feita pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, as mulheres são contratadas com salários mais baixos do que os homens, mesmo que a função seja idêntica. O teletrabalho, estimulado pela reforma, também atinge muito mais as mulheres. Já tem estudos falando de estresse das mulheres, de mulheres que estão trabalhando de madrugada, porque durante o dia não conseguem trabalhar e atender os filhos ao mesmo tempo. Da diferença do tempo de cuidado da casa entre mulheres e homens, que acaba fazendo com que o teletrabalho seja mais penoso para as mulheres. A autorização para trabalhar 12 horas sem intervalo também, da reforma, também atinge mais as mulheres, porque ela é utilizada sobretudo no setor da saúde, e no setor da saúde a maioria são mulheres. E lembrem vocês que agora, em 2020, durante a pandemia, essa situação ainda foi agravada pela medida provisória 927, que teve vigência durante alguns meses e que permitia que essas mulheres que trabalham na área da saúde trabalhassem por mais do que 12 horas sem intervalo. E o resultado foi o adoecimento e o afastamento de um número muito grande de profissionais da saúde. E a obrigação que a reforma traz de gestante e lactante apresentarem um atestado médico para poderem ser afastadas de uma atividade insalubre, que foi derrubada, é verdade, pela DI 5938, mas precisa ser referida, porque é também símbolo, né, do fato de que nós não conseguimos ainda ultrapassar uma lógica pela qual é possível colocar, inclusive, gestantes e lactantes em condição de prejuízo efetivo à saúde, sem que isso seja sequer problematizado. Houve a ADI, esse artigo foi afastado, mas não houve uma revolta que desse conta suficiente do horror que é uma regra como essa estar escrita num texto de lei em 2017, depois de tudo que nós passamos para chegar até aqui. Então, eu vou concluir dizendo a vocês o seguinte: quando a gente fala de trabalho de gênero, o que a gente precisa reivindicar com muita urgência é um olhar para a relação de trabalho que seja um olhar feminino. E, portanto, um olhar de afeto e de empatia. O que significa que nós precisamos encarar as relações de trabalho, considerando o fato de que vivemos uma sociedade de trabalho obrigatório e de que é preciso garantir às pessoas que vivem do trabalho condições dignas de existência. Isso não pode ser retórica constitucional. Isso tem que ser efetivo, isso tem que ser prática. E como que essa prática pode ser reivindicada desde logo? Nós precisamos exigir que a garantia contra a despedida lá do inciso 1 do artigo 7º seja levada a efeito, especialmente em relação às mulheres e às pessoas negras, considerando inclusive a discriminação estrutural que essas pessoas sofrem. A gente tem que garantir que as atividades, sobretudo as atividades femininas, onde hoje o direito do trabalho não entra, como as atividades de ambiente de estética. Pensem, gente, manicures, cabeleireiras, essas mulheres estão em completo desamparo em razão da pandemia e da crise sanitária e econômica que nós estamos vivendo, porque o direito do trabalho não entra nesse ambiente de mulheres, na maioria negras, trabalhadoras, e frequentados por mulheres, na maioria brancas, que são as que vão ao salão, né, a estética, ou as que são donas dessas estéticas. Esses ambientes predominantemente femininos não permitem o ingresso do direito do trabalho, e é urgente que isso se modifique, que a gente produza, especialmente no âmbito acadêmico, estudos dizendo isso, demonstrando que a relação de emprego é garantida como direito fundamental no artigo 7º e tem que alcançar essas trabalhadoras, os trabalhadores em aplicativos, ou seja, todos esses nichos de trabalho por conta alheia e obrigatório que estão simplesmente alijados, retirados do âmbito de proteção do direito do trabalho. E considerar com a gravidade e a seriedade que merece a violência contra a mulher. Toda violência contra a mulher atravessa de algum modo a relação de trabalho, porque é no trabalho que a gente passa a maior parte do nosso tempo de vida. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de criminalização de aborto, a gente está falando de algo que vai interferir na relação de trabalho, porque são as mulheres pobres e negras que terão de fazer aborto de forma clandestina e que vão adoecer e morrer em razão disso. Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de relação de trabalho, porque a mulher que apanha, que sofre a violência doméstica dentro de casa, terá vergonha de dizer isso no trabalho e vai começar a faltar ao trabalho, sem justificar a sua ausência, e muitas vezes vai ser despedida por justa causa pelas faltas injustificadas, sem que o empregador sequer tenha conhecimento
da razão pela qual ela está se ausentando e da violência que está acontecendo no âmbito doméstico. Ou seja, e são exemplos, né? A gente teriam outros para dar. Tratar de trabalho e gênero é tratar de violência contra a mulher e tratar de uma chaga histórica que precisa ser urgentemente superada. E esse é um trabalho que também é nosso. Obrigada pela atenção de vocês e estou à disposição para perguntas se houver.